E na semana de comemoração pelo bicentenário da independência, nada melhor do que voltar um pouco no tempo e relembrar esse marco da história no país. Fernando Davi. Oi, Yasmin, boa noite para você e a todos. E nessa semana em que a gente celebra o bicentenário da independência do Brasil, eu tenho o prazer de conversar aqui agora com o professor Marcos Desemone, que é professor de História do Brasil da UF e da UERJ. Tudo jóia, professor? Boa noite para você. Boa noite, Fernando. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse gentil convite para participar do Jornal do Rio. É um assunto interessante, um assunto que desperta muita curiosidade, né? Vamos voltar 200 anos atrás, aqui rebobinar essa fita, essa história, né? Para aquele Rio de Janeiro de 1822, que era um Rio de Janeiro muito diferente, né? Qual era o clima na cidade? Como que era a cidade naquela época, professor? De que Rio de Janeiro a gente está falando? E qual era o clima? Como é que era a atmosfera naquele Rio de Janeiro? Era uma atmosfera de revolta, de conspiração, né? Qual o ar que o carioca respirava naquele 1822? Olha, o carioca em 1822 respirava um ar, sem dúvida, de muita ebulição, de muita discussão política, porque não estava dada, não estava garantida que a independência ia acontecer. Tínhamos dezenas de jornais, alguns que defendiam sim a separação de Portugal, outros que defendiam até a continuidade. E cada grupo procurava pensar numa independência que atendesse melhor seus interesses. Daí, a independência para os grandes proprietários de escravos e fazendeiros tinha um significado distinto da independência para os escravizados. Não foram poucos que até vislumbraram com a separação de Portugal a possibilidade de alcançar a liberdade. Então, quando a gente fala em independência e, consequentemente, a ideia de liberdade que vem associada à independência, é preciso ter em mente que liberdade tem diferentes significados dependendo da boca de quem pronuncia. E o Rio de Janeiro tinha uma posição muito peculiar naquela época de ser a capital de um grande império, né? Muita gente não lembra disso. Pois é, Fernando, o Rio de Janeiro, por ocasião da separação com Portugal, desfrutava da condição, desde 1808, de sede de um império, presente em 4 continentes, na América, na África, na Europa e na Ásia, porque aconteceu um feito inédito na história das colonizações. Foi a primeira vez que um monarca europeu, no caso o príncipe regente Dom João, colocou os pés no continente americano. Nenhum soberano europeu tinha feito isso antes. E mais do que isso, foi a transferência de todo um aparato burocrático, militar, administrativo da Europa para o Rio. Assim, a cidade passou a ser, não só já era o principal porto de comércio do Atlântico Sul, mas passou a ter uma função política crucial. Não à toa, alguns na época diziam que o Rio era uma espécie de nova Lisboa, exercendo a função de capital que era da antiga cidade portuguesa, né? Agora, quando a gente pensa no grito de independência, né? Esse próprio termo grito de independência, a gente imagina, a gente lembra de uma vez, né, do Dom Pedro I com uma vestimenta garbosa, em cima de cavalos grandiosos, né, à beira do rio Ipiranga, e gritando independência ou morte. Não foi exatamente assim, né? Essa é uma imagem um pouco romantizada. Na verdade, essa é uma imagem que foi construída. Você acabou de descrever o famoso quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, que foi feito muito tempo depois da independência do Brasil. Foi feito até num contexto em que a monarquia se via bastante criticada, né, levando à proclamação da República. Mas o ponto fundamental, que eu acho bacana da gente trazer, é que outras datas também poderiam ter sido escolhidas para comemorarmos a independência do Brasil. Eu vou citar só alguns exemplos, né? O 12 de outubro, que hoje ninguém fala, né, é feriado nacional, porque é Nossa Senhora da Aparecida, mas foi a data que Dom Pedro foi aclamado rei do Brasil. Ele não gostou do título de rei, rejeitou e preferiu o título de imperador, porque a palavra império estava na moda. Transmitia uma ideia de força, de poderio, de grandiosidade. Uma outra data que também poderia ser da nossa independência foi o 1º de dezembro, porque foi a data da coroação de Dom Pedro I como imperador. E essa data tinha um significado enorme na época, pois era o mesmo dia em que Portugal tinha se separado da Espanha, em 1640. Até hoje, 2022, o 1º de dezembro é feriado em Portugal, é a data da restauração portuguesa. Então, quando Dom Pedro escolheu o 1º de dezembro para ser coroado, ele queria dar um recado muito claro para os portugueses, que assim como eles tinham se tornado independentes da Espanha, isso seria definitivo, o Brasil se separava de Portugal e isso também seria definitivo. Na Bahia, tem ainda uma outra data, que é o 2 de julho, porque em 2 de julho de 1823, acabaram os combates entre as tropas que ainda estavam leais a Lisboa contra tropas brasileiras que lutavam pela independência. Era quase um ano depois.
Exatamente, né? O que até afasta aquela ideia de que a independência do Brasil foi pacífica. Tivemos conflitos, sim. Tivemos disputas pela independência, né? Então, essas datas mostram que a escolha do 7 de setembro tem uma intencionalidade, porque foi o evento que mais enfatizava o papel do imperador. Ele queria, com isso, chamar a atenção para a sua própria atuação na independência, como se a independência tivesse sido fruto da vontade de um único homem, sem levar em conta todos esses grupos, todos os outros interesses e tudo que estava acontecendo naquela época que permitiu que essa ruptura avançasse. Aproveitando o gancho, né? Eu acho que outra questão que está sendo ressignificada, para usar uma outra palavra do momento, é esse protagonismo, essa ideia de que a independência foi um ato quase que de atitude individual do Dom Pedro I, quando a gente sabe que existiam outros personagens importantes, José Bonifácio, e eu acho que ela que talvez seja a grande personagem do momento, né? Quem está talvez bombando mais nesse bicentenário da independência, que é a princesa Leopoldina, né? Qual foi a importância, né, desses personagens? E eu acho que teve até um cenário, né, importante também, pouco conhecido, que foi uma fazenda em Santa Cruz. Explica um pouco essa história, professor. Leopoldina teve um papel fundamental para a independência do Brasil. E hoje, à medida que a questão do empoderamento feminino avança, da gente tentar reconhecer uma maior igualdade na luta, nas reivindicações das mulheres por um tratamento menos machista, menos preconceituoso, se recuperou a figura de Leopoldina, que foi uma jovem austríaca, filha do imperador da Áustria, que desde criança foi preparada para lidar com questões de Estado. Ela se casa com Dom Pedro I, né, numa manobra mesmo entre as duas monarquias, entre os Bragança de Portugal e os Habsburgo da Áustria, né, e desembarca nos trópicos e se depara com uma situação completamente diferente, né? Dom Pedro I não tinha um gênio, digamos assim, muito fácil, né? Tinha uma vida extraconjugal bastante agitada, né? Então Leopoldina vai se corresponder com um dos políticos mais influentes daquela época, que era o Metternich, foi o homem forte da Áustria durante praticamente toda a primeira metade do século XIX, né? E assim ela participava das discussões políticas. Basta lembrar que enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, em viagem, Leopoldina era regente do Reino do Brasil. Ela era ela que respondia administrativamente pelos assuntos. E foi ela também, em conversas com Bonifácio, José Bonifácio, que é consagrado como patriarca da independência, né? Ela que apontou a necessidade dessa ruptura, dessa separação. E aí essas outras figuras têm sido destacadas, né? Embora seja importante, sim, um papel individual dessas lideranças, não dá para a gente desconsiderar as outras forças, os outros grupos sociais que também apostavam na independência. Não foi só por causa da vontade de um homem, Dom Pedro, ou de outro, José Bonifácio, ou só de Leopoldina. Essa história da fazenda de Santa Cruz, ela está sendo supervalorizada? Ou de fato foi importante? Ou o rebuliço acontecia mesmo ali perto do Paço Imperial, né, na região do centro da cidade? Olha, acontecia na cidade inteira, principalmente no centro, porque onde se encontram as instituições de poder, onde grupos importantes políticos estão presentes, onde toda essa articulação de diferentes jornais contra ou a favor acabava por circular, né? A fazenda de Santa Cruz é uma fazenda muito antiga, foi construída pelos jesuítas, e quando a companhia foi expulsa do Brasil, a Companhia de Jesus, ela passou para o controle da coroa. Quando os Bragança vêm para cá em 1808, eles passam a utilizá-la. Os dois príncipes, príncipe Pedro, né, o nosso Dom Pedro I e o Dom Miguel, foram criados ali na fazenda, né? Então, antes de Petrópolis aparecer no segundo reinado, com Dom Pedro II, né, como uma cidade imperial, a fazenda era um espaço de veraneio. E como outros palácios reais, depois imperiais, ela acabava reunindo ali a elite política para negociações, debates, né? Então é um pouco esse o papel, né, de ter sido o cenário onde algumas conversas importantes e que ajudaram a amadurecer a ideia da independência aconteceram. Mas nós temos construções importantes em todo o resto da cidade, né? O Paço Imperial, a Quinta da Boa Vista, né, que não podem ser desconsideradas. Vou fazer uma coisa que o professor de história adora, né? Tentar projetar o futuro. Será que, não sei, daqui a mais uns 10 anos a gente vai... existe a possibilidade de ter um novo momento de ruptura, ou a gente está falando de períodos históricos muito diferentes? Olha, apesar do historiador refletir diante do tempo, praticamente todas as vezes que a gente tenta fazer um prognóstico para o futuro, a gente acaba se equivocando bastante. Isso acontece com todos os historiadores. Eu não me arriscaria a dizer isso, mas eu acho que a gente está num momento de muita radicalização, né? Não se trata só da polarização, mas também da radicalização, da dificuldade para o diálogo, para a conversa, de escutar o outro, de se colocar no lugar do outro. E aí a expectativa enquanto cidadão, é que a gente consiga tirar algum aprendizado disso, né? Do quanto nós estamos vindo de uma década tão complicada,
né? E se a gente continuar dessa forma, eu entendo que isso vai ser prejudicial para o país como um todo, para a sociedade, né, em especial para a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Então eu espero, e também trabalho para isso, de que a gente consiga extrair desse momento tão complicado uma oportunidade para tentar escutar mais as pessoas, para abrir mais espaço para o diálogo, para combater aí os negacionismos, né, que estão correndo, as fake news que circulam tanto, que atrapalham tanto aí o trabalho jornalístico, né? Professor Marcos Desemone, professor de História do Brasil da UF e da UERJ, agradeço muito aqui a sua participação, o papo foi ótimo, né? Quando a entrevista é boa assim, o tempo passa rápido. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço, Fernando, foi um prazer.